Sejam todos bem-vindos à RA, que promove hoje mais uma edição especial, dando continuidade ao seu propósito de promover diálogo, compartilhar informação qualificada e contribuir com o desenvolvimento de Caxias do Sul e da nossa região. Nesta edição, damos boas-vindas ao palestrante, o nosso governador do Rio Grande do Sul, senhor Eduardo Leite, que abordará a temática Um Rio Grande Diferente, transformação, competitividade e desenvolvimento. Agora, nos telões, as marcas que patrocinam e apoiam a nossa RA SIC Caxias. Agradecemos a nossa vinícola Louvatel, que hoje brinda a todos com os seus produtos no nosso projeto Degustar. Agradecemos as seguintes autoridades: o senhor Eduardo Leite, nosso governador do estado do Rio Grande do Sul; Gabriel Souza, vice-governador do Rio Grande do Sul; Adilode Domênico, prefeito de Caxias do Sul; Edson Nespolo, nosso vice-prefeito de Caxias do Sul; Carlos Búrigo, deputado estadual, representando a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul; o ex-governador do Rio Grande do Sul, Ranolfo Vieira Júnior; Neril Carteiro, deputado estadual; Wagner Petrini, presidente da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul. Os nossos secretários de Estado e equipe do governo, nossa corte da Festa Nacional da Uva, é sempre prazer tê-las conosco, nossos presidentes de sindicato e SICs da região, nossos secretários municipais de Caxias do Sul, vereadores de Caxias e demais autoridades, liderança e imprensa aqui presentes. Para a saudação, convidamos ao palco o nosso presidente da SIC Caxias, o Biratã Hessler. Bom dia a todos. Bacana aqui, governador, com uma casa cheia, repleta de pessoas aqui, com a grande vontade de lhe ouvir em seguida, sobre o que o senhor tem a trazer para nós. E é muito gratificante recebê-lo aqui nessa casa, e ao senhor, aos seus secretários, o vice-governador, muito obrigado por estar aqui conosco também. Senhor prefeito de Caxias do Sul, Adilode Domênico, obrigado por estar aqui. Os seus secretários municipais também, muito obrigado. Os vice-presidentes que estão comigo aqui, me acompanham nessa jornada, que parece que já faz uns 10 meses que a gente está trabalhando aqui na SIC. O Vieser, o Marcos e o André, obrigado, pelo esforço que a gente está colocando aqui e os resultados que a gente está obtendo. O presidente do Conselho Superior, seu Nadir, obrigado por estar nos apoiando bastante também, está aqui com a gente. Presidente do Deliberativo, a Ágata, muito obrigado. A todos do Conselho Deliberativo e do Conselho Superior, muito obrigado pela presença. As autoridades que já foram citadas, as lideranças empresariais, os presidentes de sindicatos, que são a base da nossa economia aqui, eu venho dos sindicatos também, é bastante importante a presença de todos, e aos nossos associados, a imprensa que está aqui, que faz um papel fundamental, e senhoras e senhores. Governador, então, é uma grande satisfação tê-lo aqui na RA, da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul, especialmente num momento simbólico para nós, porque essa é a primeira vez que nos encontramos de uma forma oficial, desde o início da nossa gestão aqui, que foi no dia 1º de janeiro deste ano, a gestão da SIC que recém iniciou. É, portanto, mais do que um encontro institucional, é um ponto de partida para um diálogo que queremos contínuo, qualificado e orientado para resultados. Esse evento ocorre ainda mais em uma data que carrega forte identidade com a nossa história, porque hoje também será inaugurada oficialmente a 35ª Festa Nacional da Uva, que completa, governador, esse ano 95 anos.
É uma celebração que extrapola o calendário festivo e representa o espírito de trabalho, cooperação e empreendedorismo que moldaram Caxias do Sul e toda a Serra Gaúcha. A Festa da Uva é memória, mas também é projeto de futuro. Desejamos à Comissão Comunitária todo o êxito e sucesso nesses 18 dias de festa. Agradecemos a presença da nossa rainha e princesa aqui, que engrandece a nossa festa e muito bem nos representam em todo o país. Governador, o tema que traz aqui o senhor, né, na sua fala hoje, um Rio Grande diferente, transformação, competitividade e desenvolvimento. Isso dialoga diretamente com o que o setor produtivo espera do poder público nesse momento. Vivemos um início de ano que surpreendeu negativamente a sociedade brasileira nesses 2 primeiros meses. Decisões recentes na esfera pública têm gerado indignação e insegurança na sociedade. Movimentos que tensionam a harmonia entre os poderes, concessões de benefícios que ampliam despesas permanentes no serviço público federal e propostas de redução de jornada de trabalho dissociadas da realidade da produtividade nacional e criam, assim, um ambiente de incertezas. Medidas dessa natureza, se implementadas sem a devida análise de impacto, podem significar perda de competitividade, retração do PIB, redução de investimentos, eliminação de milhares de postos formais de trabalho. Ao contrário do que se propaga, não resultam automaticamente em melhor qualidade de vida. Podem sim ampliar a informalidade, empurrar o trabalhador para múltiplas ocupações precárias na tentativa de recompor a sua renda. Assim que Caxias acompanhará atentamente cada desdobramento desse cenário, dialogando com federações e confederações e se posicionando sempre que os interesses do setor produtivo e da sociedade estiverem em risco. O nosso compromisso é com responsabilidade fiscal, com segurança jurídica e previsibilidade, pilares indispensáveis para um crescimento sustentável. Obrigado. Senhoras e senhores, apesar deste ambiente nacional desafiador, Caxias do Sul está em festa, e não é pouca coisa a nossa festa. A Festa da Uva projeta a nossa cidade para o Brasil e para o exterior, movimenta cadeias produtivas, impulsiona turismo, comércio, serviços e reafirma a identidade de uma região construída pelo trabalho. Paradoxalmente, governador, esta mesma região que demonstra pujança e capacidade de organização enfrenta gargalos históricos em logística e infraestrutura. Caxias sempre foi um protagonista no cenário nacional por sua economia e capacidade de inovação. Sempre fomos referência industrial. Somos o 2º polo metal-mecânico do nosso país. E somos um polo exportador importantíssimo e símbolo de competitividade. Infelizmente, nos últimos anos, o nosso município perdeu espaço e recuperar essa posição exige um olhar atencioso do governo estadual, principalmente para dotar a região com infraestrutura de qualidade. Entre os gargalos que impactam nossa competitividade, podemos mencionar que as rodovias concedidas, que deveriam representar um salto de eficiência, enfrentam atrasos e dificuldades no cumprimento do cronograma contratado. Obras aguardam liberações e encaminhamentos dependem de decisões do nosso governo estadual. A infraestrutura nada mais é do que política de desenvolvimento. Sem ela, não há ganhos de produtividade, não há redução de custos logísticos, não há atração de novos investimentos. Por isso, defendemos que a Serra Gaúcha receba um olhar ainda mais direcionado, carinhoso e estratégico do governo do Estado. Somos uma das regiões que mais contribui com o PIB gaúcho. Caxias do Sul é o 2º maior PIB do Rio Grande do Sul. E precisamos que essa contribuição seja acompanhada de contrapartidas estruturantes. Caro governador, agradeço a sua atenção e também aproveito para registrar os bons e excelentes indicadores de segurança pública que nós temos aqui em Caxias e na nossa região, resultado do trabalho técnico e do esforço das forças de segurança. São números que reconhecem, sem dúvida nenhuma, um grande reconhecimento. E justamente por isso, acreditamos que é fundamental agir de forma preventiva. Manter esse patamar exige, principalmente, reforço no efetivo, planejamento contínuo e presença permanente do Estado. Por esse motivo, governador, solicitamos que nas próximas formaturas, me dizia o comandante que em breve nós teremos nossas próximas formaturas, que os reforços sejam direcionados também para Caxias do Sul, como costumeiramente são.
e que a Brigada Militar, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Civil, a Polícia Rodoviária Estadual sejam contempladas. E assim contemplando, contemplamos toda a nossa Serra Gaúcha. Hoje operamos com cerca da metade do efetivo considerado necessário para o porte do nosso município. É um dado que precisa ser enfrentado com planejamento e com prioridade. Para finalizar, governador Eduardo Leite, o senhor inicia o seu último ano de mandato. E nós aqui na SIC iniciamos o nosso primeiro ano, o nosso novo ciclo. E que esse encontro que hoje estamos tendo seja o primeiro de muitos, pautado pela franqueza, pela convergência e compromisso de um Rio Grande do Sul mais competitivo e mais eficiente. Saiba que essa casa seguirá sendo parceira exigente. Até me coloquei à disposição e coloco novamente à disposição da SIC Caxias do Sul ao Estado do Rio Grande do Sul. É uma exigente, ela é colaborativa e, acima de tudo, ela é leal aos interesses da sociedade empresarial gaúcha. Porque é assim que queremos marcar a nossa gestão, com um diálogo firme, colaborativo e foco em resultados em prol do desenvolvimento gaúcho. Muito obrigado a todos e um excelente almoço. Senhoras e senhores, a SIC Caxias, ao longo dos seus 125 anos, sempre exerceu um papel ativo entre o setor produtivo e o poder público. Por isso, o documento que entregaremos agora reúne demandas estratégicas do setor empresarial da Serra Gaúcha, com foco em competitividade, infraestrutura, ambiente de negócios, sustentabilidade fiscal e desenvolvimento sustentável. Para a entrega deste documento, convidamos que retorne ao palco o presidente da SIC Caxias, o Biratã Hesler, e para receber esse documento, convidamos ao palco o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Hoje, Caxias do Sul vive um momento especial. Tem início a nossa Festa Nacional da Uva, uma das maiores celebrações da cultura, da história e da força do nosso povo. A festa é muito mais que um evento. Ela é a expressão das nossas origens, do trabalho dos imigrantes, da tradição vitivinícola, do espírito empreendedor que construiu esta região. É onde os negócios encontram oportunidades, onde a história e o turismo ganham vida por meio das pessoas, dos costumes e das experiências que encantam os moradores e visitantes. Convidamos a todos para visitarem a Festa Nacional da Uva e também para assistirem ao vídeo de divulgação da nossa festa. No alto da serra, cenário alegre em Caxias do Sul, cacho de uva começa a brotar. A vida briga, o sonho a renascer. Na festa da uva o amor florescer. Festa da uva, nosso legado vem celebrar. Festa da uva, fruto de um sonho, vem encontrar. Festa da uva, nosso legado vem celebrar. Festa da Uva, shows nacionais, desfiles cênicos, gastronomia e muito mais. 19 de fevereiro a 8 de março em Caxias do Sul. Senhoras e senhores, há 125 anos, quando Caxias ainda dava seus primeiros passos como cidade, nascia uma entidade que não apenas acompanharia o seu crescimento, mas ajudaria a construí-lo. Em julho de 1901, era fundada a Associação dos Comerciantes de Caxias. Hoje, Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul, a nossa SIC Caxias. Muito antes de nos tornarmos a entidade que somos hoje, já existia aqui
um espírito empreendedor, a força da união e a convicção de que crescer é construir juntos. Desde a sua fundação, a SIC é mais do que uma entidade. É um ponto de encontro, é articulação, é força coletiva do setor produtivo. Nossa trajetória não é estática, ela é movimento. Assim como os arcos que marcam a nossa arquitetura, sustentamos o desenvolvimento, acolhemos ideias e abrimos caminhos. Celebrar 125 anos em 2026 não é olhar apenas para o passado, é reafirmar que a tradição é raiz, não âncora. Porque não existe um futuro único, existem muitos, e todos eles começam aqui. Confiram o nosso vídeo. Uma casa não é feita apenas de concreto, vidro ou aço, e sim de histórias e pertencimento. Por isso, consideramos a tradição não como uma âncora que nos prende ao passado, mas como a raiz que nos dá a segurança para tocar o céu. Há 125 anos, escolhemos ser mais que uma estrutura física. Decidimos ser o ponto de encontro de todos os caminhos. Abrimos nossas portas para unir diferentes vozes da indústria, do comércio e dos serviços, para que ideias se cruzem e se multipliquem. Não estamos aqui só para testemunhar a passagem do tempo, e sim para projetar o amanhã. SIC Caxias, 125 anos. A casa de todos os futuros. É com orgulho que na apresentação desse manifesto, do nosso vídeo alusivo então ao nosso selo dos 125 anos, damos início à nossa programação especial de comemoração da nossa entidade. A SIC Caxias é com orgulho a casa de todos os futuros. Aproveitamos antes da palestra para convidar para que participem das edições semanais das nossas RAs, que iniciam a partir do dia 2 de março. Inscrições sempre pelo site. Com o tema Um Rio Grande Diferente, Transformação, Competitividade e Desenvolvimento, convidamos ao palco da RA SIC Caxias para a sua palestra o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Bem-vindo. Muito obrigado por nos prestigiarem aqui neste evento, nessa reunião almoço. Saudar o nosso vice-governador do estado, Gabriel Souza, e que estava ressaltando aqui ao Bira, nosso presidente, como é bom ter um presidente da Câmara da Indústria e Comércio aqui que é veterinário, né? Porque o Gabriel é veterinário também, então eu também estou apostando muito em colocar um veterinário na liderança das coisas aí para as coisas evoluírem. Saudar o prefeito municipal de Caxias do Sul, Adilode Domênico, querido presidente da SIC Caxias, Bira Hesler, toda a diretoria da SIC, deputado Búrigo, representando aqui a Assembleia Legislativa, e também o deputado Neril Carteiro. Muito obrigado pela presença dos parlamentares, que sempre destaco foram fundamentais na Assembleia para a transformação do nosso Rio Grande nos últimos anos. Presidente da Câmara Municipal, Wagner Petrini, nossos secretários de Estado que nos acompanham nessa jornada aqui em Caxias hoje, secretária Arita Bergman está aqui conosco, secretária de Saúde. Afinal, logo depois daqui, vamos lá ao Hospital Geral, aqui em Caxias do Sul, que recebeu investimentos que já chegam, sei lá, a 30 milhões de reais por parte do Governo do Estado. Vamos entregar novas obras e investimentos do Governo do Estado lá e, quem sabe, anunciar novos. Vou deixar para lá, né? Vou anunciar aqui, vou deixar para anunciar lá. Tem coisa nova vindo aí para a gente apoiar o nosso Hospital Geral aqui em Caxias do Sul. Aí fica um suspense no ar aí também, né? Saudar também a nossa secretária de Relações Institucionais, Paula Mascarenhas, o secretário da Reconstrução Gaúcha, Pedro Capelupi, vice-prefeito Edson Nespolo, a nossa corte aqui, suas altezas reais, a Rainha Elisa e a Júlia Letícia, as princesas, aos amigos da imprensa, senhoras e senhores. Pessoal,
é a última vez que eu me dirijo nesta reunião almoço como governador do Estado, provavelmente. Afinal, meu último ano como governador, pelo menos nessas edições que eu tenho aí a oportunidade, nesses 2 mandatos. Espero que me convidem depois ainda, como ex-governador também, para vir aqui, mesmo sabe-se lá onde eu estiver. Mas eu estive aqui há 8 anos como um pré-candidato a governador, também falando sobre o que nós observávamos de necessidades para o Estado, para o futuro. E eu estava passando os olhos agora, e depois vou olhar mais detalhadamente sobre o expediente que a SIC Caxias nos entrega, e posso dizer, sem medo de errar, que em todas as áreas que nós falamos lá há 8 anos, e nas quais estão também muitas demandas da SIC Caxias, nós avançamos, e não avançamos pouco, avançamos muito nos últimos anos aqui no Rio Grande do Sul. O que não quer dizer que não tenha problemas ainda, o que não quer dizer que esteja tudo resolvido, mas o Rio Grande está diferente, e está diferente para melhor. E é isso que eu quero compartilhar com vocês, porque aqui em Caxias está muito da força empreendedora do Rio Grande do Sul. E se a gente se deixar ficar olhando só para o que falta fazer, sem ter a capacidade de olhar o tanto que a gente já fez, a gente não vai ter forças para seguir adiante. É muito importante que a gente saiba do tanto que nessa jornada a gente já conseguiu avançar, né? E a partir disso ter gana, vontade, disposição para seguir em frente e fazer ainda mais. Quero destacar ainda e agradecer a presença do nosso ex-governador e hoje presidente do BRDE, Ranolfo Vieira Júnior, que também está aqui conosco. Obrigado, Ranolfo, que foi fundamental também em muito dessas ações. Olha, não bastasse o problema da crise fiscal quando a gente assumiu o governo lá atrás, ainda vieram os piores períodos de estiagens ao longo dos últimos anos, uma pandemia que não estava no script de ninguém. Ninguém sugeria lá em 2018 que nós enfrentaríamos uma crise sanitária das proporções que enfrentamos e também o maior desastre da nossa história e do Brasil, porque o que aconteceu no Rio Grande do Sul foi, em termos de área atingida, população afetada, o maior desastre climático que houve no país. Então, já tínhamos uma crise fiscal e ainda enfrentamos problemas climáticos, de estiagens, enchentes e uma pandemia nesse caminho todo. E mesmo assim, né, nós entregamos hoje um Rio Grande do Sul diferente para melhor do que aquele que nós recebemos. Porque iniciamos essa transformação pela área fiscal, com as reformas que nós fizemos, eu já falei sobre elas muitas vezes aqui, mas repiso, né? Fizemos uma reforma administrativa e previdenciária que não há comparável no Brasil, e vou mostrar os resultados para vocês disso, comparável a outros estados. Iniciamos um processo de reforma tributária para simplificação tributária, redução de alíquotas aqui no Estado, impusemos teto de gastos para controle das despesas públicas, fizemos o mais amplo programa de privatizações e concessões, e incluímos o Estado no regime de recuperação fiscal. Esse conjunto de reformas que está aqui, eu desafio a encontrar no Brasil alguém que tenha feito o volume e a intensidade de reformas que nós fizemos. E aí eu tenho que ouvir de políticos da direita ou de lideranças da direita que querem me colocar porque eu não os apoio no radicalismo deles como alguém de esquerda, e eu pergunto para eles, me mostrem um governador da direita de vocês que tenha feito o volume de reformas, de privatizações, de transformação que nós fizemos no Estado. Não há no Brasil quem tenha feito qualquer coisa parecida com o que nós fizemos aqui no Rio Grande do Sul. E aí só porque eu não apoio o candidato deles, e é importante lembrar, não apoiei o outro também, da esquerda, parece que as coisas que a gente fala aqui, para alguns, entra por um ouvido e sai pelo outro. Então é muito importante mencionar que nós fizemos transformação profunda na máquina, e os resultados são os números que mostram, não está nas minhas palavras, não está no meu discurso simplesmente, está nos números do Estado. O Estado tinha 30% da sua receita corrente líquida consumida pelo déficit previdenciário. Hoje são 15%, porque a gente fez uma reforma dura, profunda. Quando eu vou lá inaugurar agora a obra no Colégio Cristóvão de Mendonça, aqui, por exemplo, no Instituto de Educação, como fui ontem entregar em Pelotas, no Instituto de Educação Assis Brasil, como fui também em Santa Cruz do Sul, ontem à tarde, entregar na Escola José Mânica, está lá na frente professores aposentados manifestando, reclamando, porque nós chamamos eles à contribuição para a Previdência. É duro, é amargo, é antipático, mas o nosso governo não cedeu ao populismo fiscal
porque se não fizéssemos essa transformação, esquece. Não haveria nenhuma possibilidade do Estado estar pagando salário em dia e fazendo investimentos e oferecendo perspectivas para o futuro do nosso Estado. Nós fizemos, não tivemos medo, tivemos coragem de fazer essa transformação e agradeço mais uma vez aos deputados que entenderam a importância desse processo, estiveram ao nosso lado para fazer essas transformações. Isso nos ajudou a reduzir de 80% a despesa com a folha bruta de pagamentos no Estado para em torno de 60%. E é isso aqui, essa redução de despesa com a folha, que faz colocar a folha de pagamentos em dia, pagar os passivos que se acumularam de governos anteriores e abrir espaço para investimentos ao longo dos últimos anos. E aí vejam aqui comparativamente aos outros estados brasileiros, para mostrar justamente que nós fomos rigorosamente responsáveis com as contas do Estado, porque fomos o Estado que teve a menor crescimento da despesa com a folha entre todos os estados brasileiros. A inflação no período foi de 39% e a despesa com a folha cresceu 32% no Rio Grande do Sul, menos do que a inflação. Em Santa Catarina cresceu 80% a despesa com a folha, no Paraná cresceu 50%, São Paulo 56%, Minas Gerais 53%. Aqui nós fomos duros, rigorosos, sem deixar de atender demandas dos servidores, sem deixar de prestigiar os nossos servidores, mas com muito critério, com muito controle, para não haver, naturalmente, desequilíbrio fiscal que puniria os próprios servidores, como puniu com a falta de investimentos, com a falta de chamamentos, com a falta de reposição, com a falta de pagamento de salários em dia, por exemplo. E isso nos permitiu avançar para sustentar as contas do Estado com alíquotas menores. Quando nós assumimos o governo, a alíquota básica era 18% e para as blue chips, que são energia, comunicação e combustível, era 30%. Essas alíquotas foram reduzidas para uma alíquota básica de 17%, né, e uma alíquota ad rem, que aí é a alíquota de valor fixado sobre combustíveis, por exemplo. Mas nós estamos hoje com, né, se fosse os 18% e 30%, era outra carga que haveria sobre os gaúchos. Nós temos uma redução substancial, e aí reduzimos a alíquota para as compras internas, extinguimos a DIFAL, que era uma demanda que havia, por onde eu circulava no Estado como pré-candidato naquela época, era das demandas que eu mais recebia nas associações comerciais. Fizemos avanços em simplificações tributárias, pudemos criar novos incentivos tributários em áreas estratégicas da nossa economia, para dar um exemplo, biocombustíveis, setor coreiro calçadista e mesmo também componentes da indústria metal-mecânica, para conseguir ser mais ousados em incentivos que fazem sentido nas nossas cadeias produtivas. E além de termos redução de carga tributária, ainda devolvemos uma parte do imposto para as famílias de baixa renda. Então, espera aí. Aquele Estado que não conseguia pagar salário em dia e tinha alíquotas majoradas, hoje tem alíquotas menores, paga salário em dia, abre espaço para investimento e devolve imposto para as famílias de baixa renda, que são aquelas que têm um peso maior sobre o seu orçamento do ICMS. Porque qualquer um de nós que está aqui nessa sala, se for comprar qualquer coisa no supermercado, paga o mesmo imposto que a dona Maria, que recebe um salário mínimo. E isso não está certo, o que se chama da regressividade do imposto, né, o caráter regressivo do imposto de circulação de mercadorias. Então, nós criamos um programa pioneiro no Brasil, que já devolveu 1 bilhão e 800 milhões de reais para 1 milhão de famílias gaúchas. O que elas fazem com esse dinheiro? Vão ao comércio comprar. Esse dinheiro circula na nossa economia. Eles não têm poupança, né? Naturalmente, as pessoas de menor renda. Além disso, nós avançamos no maior portfólio de concessões e privatizações, parcerias com a iniciativa privada também no país. Isso é reconhecido pelo BNDES, que é o estruturador dos grandes projetos, tanto federais quanto estaduais. Nós, naquelas que já concluímos, temos uma projeção de 46 bilhões de reais de investimentos, 24 bilhões naquelas que estamos terminando estruturação e que estão indo a leilão nesse ano, rodovias, educação, mobilidade, saúde também. Nós vamos construir um hospital novo na região metropolitana, em PPP. Somos líder em privatizações, estamos no top 3 nas concessões estaduais no país. Uma dessas concessões é aqui o do Caminhos da Serra Gaúcha, né, que são 271 quilômetros, com a previsão de 67
dos trechos de duplicação, serão 120 quilômetros de duplicação. E a justa demanda que traz aqui o presidente Bira para que essas obras se iniciem. Bom, nós tivemos no meio do caminho o maior desastre que já houve na história, atingindo muito a região aqui, inclusive. E isso exigiu parar para fazer análises de recuperação, de obras de reconstrução e de resiliência para a estrada. Isso exigiu acordos que foram encaminhados para 14 trechos com contenções de encostas que vão ensejar um investimento adicional ao que era previsto de 250 ou 270 milhões de reais neste trecho da concessão. Então, são várias obras que não estavam previstas, que passam a estar previstas nessa recomposição que nós fazemos com a concessionária, e também tivemos que fazer, por conta dessa demanda, um ajuste no cronograma de entregas, que passa a ser 15 meses adiante dos prazos originais. Mas tem uma boa notícia, que é, né, a ponte do Arroio Tega já está em execução, está aparecendo aqui nas imagens, inclusive, e, em seguida, a gente tem nas próximas semanas o início também de outras obras do contorno rodoviário de Caxias do Sul. Como a gente posterga isso em 15 meses, obras que deveriam estar sendo entregues agora serão entregues até maio do ano que vem, é isso que está sendo encaminhado, mas as obras começam nesse ano. Então, a gente tem a expectativa de ter metade dessas obras, pelo menos, né, tanto do contorno rodoviário de Caxias, onde são cerca de 11 quilômetros, 18 quilômetros no trecho entre Farroupilha e Bento Gonçalves, de duplicação, que estarão entregues total de 29 quilômetros de duplicação até maio do ano que vem, porque esse é o prazo que a empresa terá nessa renegociação que nós fizemos. 29 quilômetros de duplicação serão feitos. A concessão aqui do bloco 3, ela tem o quê? 2, 3 anos? 3 anos, foi no final, foi o Ranolfo ainda que assinou lá a concessão. Então, no final do ano passado, vai fazer... Hein? Fez 3 anos agora, e no 4º ano vai estar sendo entregue 30 quilômetros praticamente de duplicação. Só para vocês terem uma ideia, o Dyer, em 40 anos, não fez 50 quilômetros de duplicação em 40 anos. Aqui, em 4 anos, já vão ser entregues os primeiros 30 quilômetros de duplicação aqui na região da Serra Gaúcha, a partir dessas concessões. Então, infelizmente, tivemos a intercorrência de um desastre climático no meio do caminho, que afetou cronogramas de obras, sim, mas não tenho dúvida, sem a concessão, essas estradas seriam um sonho distante para a região da Serra Gaúcha, e com a concessão a gente vai ter uma realidade muito distinta da logística fundamental para uma região tão importante aqui do nosso estado. Bom, e além disso, né, nas diversas áreas, a gente tem aumentado muito o investimento do Estado. Vejam que nesse período que nos antecedeu, o Estado tinha a capacidade de investimento em torno de 2 a 4% da sua receita corrente líquida. Só que é importante lembrar uma coisa, 2 a 4%, botando a mão em depósitos judiciais, botando a mão no caixa único, atrasando o salário, na verdade não tinha espaço para esse investimento. Forçava-se um investimento porque tinha que fazer minimamente alguma coisa. Mas estava atrasando o salário, sacando dos depósitos judiciais, sacando no caixa único do Estado. Com as reformas que nós fizemos, nós levamos o Estado para um volume histórico de investimentos, que alcança ali entre 9% e 10% da nossa receita corrente líquida nesses 2 últimos anos, sem sacar do caixa único, sem colocar as mãos no depósito judicial e sem atrasar salários e com alíquotas menores e devolvendo imposto para a população de baixa renda. Esse é o tamanho da transformação do nosso Estado. Quando nós assumimos o governo, o Estado devia 11 bilhões de reais às diversas contas vinculadas, que são o chamado caixa único. Nós vamos encerrar este governo com 12 bilhões de reais em caixa em cada uma dessas contas que são vinculadas às suas finalidades. Essa é a transformação. Então, depositamos de volta o dinheiro lá, está recomposto o caixa do Estado nas suas diversas contas. E ainda fizemos parceria com os municípios. Aqui está o volume de transferências feitas em convênios do Estado para os municípios. Ao longo da história, 50 milhões, 120 milhões de reais em anos que forçaram mais um pouco ali o caixa. E de 2020 para cá, a gente tem mantido aí acima de 400
500, 600 milhões de reais as parcerias com os municípios. A gente está falando aqui de convênios, né, que são feitos com os municípios, como aqui em Caxias do Sul, a revitalização da estação ferroviária, de todo o parque da estação ferroviária, é recurso do governo do estado. O desvio Risso, aqui, por exemplo, que o prefeito Adiló faz obras lá de requalificação, tem recursos do governo do estado em convênio com o município. Então, a gente tem vários programas de repasses para os municípios para fazer obras que são estratégicas, importantes para os municípios gaúchos, e aqui em Caxias do Sul não é diferente. Nas rodovias, a gente tem um investimento que chega a quase 5 bilhões de reais nos últimos anos, divididos aqui entre acessos municipais, conservação, ligações regionais. Dos 62 municípios que não tinham acesso municipal asfaltado, 29 estão entregues, 20 estão com obras em andamento, 13 aptos a iniciar ainda neste ano. Então a gente vai finalmente encerrar esse capítulo do estado ter município que não tem acesso asfaltado a partir das obras que o nosso governo está encaminhando. E aqui está o tamanho da diferença da média de investimentos feitos pelo governo do estado através do DAER diretamente. Em média, entre 2010 e 2020, o estado foi capaz de investir 150 milhões de reais em todas as rodovias do estado. 7 mil quilômetros de rodovias que o estado tem, mantidas pelo DAER. 150 milhões de reais não é nada para manter a infraestrutura do estado e para ampliá-la. Nesses últimos anos, de 2021 para cá, nós temos, em média, 850 milhões de reais de investimentos do DAER. Então, é claro que ainda há problema. Foi muito tempo sem o estado conseguir investir minimamente. Foram décadas de problemas de investimento público. E é claro que você não recupera toda essa infraestrutura de uma hora para outra. Mas nós estamos num caminho que o estado voltou a ter essa capacidade de fazer melhor conservação. Não está perfeito, mas está melhor do que antes. Né, e fazer obras importantes de ligações regionais, de acessos asfálticos, como eu mencionei. Na saúde, né, que é crítico também, né, para o atendimento à nossa população, quando a gente assumiu o governo tinha 1 bilhão e 200 milhões de reais de dívidas na saúde. Dívida com fornecedor de medicamento, dívida com os municípios, porque o estado não pagava a parte que é de responsabilidade dele para a estratégia saúde da família, para as UPAs, entre outras ações. Então, nós pagamos aquela dívida, não deixamos atrasar mais, o estado paga rigorosamente em dia todas as instituições hospitalares, os seus fornecedores, os municípios. Todo mundo sabe que o dinheiro cai na conta no dia que está contratado pelo governo do estado, e ainda abrimos programas de investimentos que já totalizam 1 bilhão 160 milhões de reais. Então, pagamos a dívida de 1,2 bi e investimos 1,2 bi. Né? São 2 bilhões e 400, portanto, se a gente olhar pelo que o estado fez de esforço na área da saúde. Entre eles o Hospital Geral, onde o estado entrou ali com recursos que garantiram, junto da mobilização comunitária, a conclusão daquele novo bloco do Hospital Geral, né? Como vamos entregar hoje um novo transformador de energia, aumentando a capacidade do hospital. São 4 milhões de reais de investimentos, dando segurança também ali, né, para os serviços e o funcionamento do hospital. E vou anunciar aqui, porque eu não consigo me segurar, na verdade, né, Arita? Nós vamos anunciar hoje que vamos garantir os recursos para ampliação do bloco cirúrgico do hospital, um investimento de outros 5 milhões de reais que a gente vai fazer no Hospital Geral, aqui em Caxias do Sul. E é importante você saber que não é o Hospital Geral de Caxias do Sul, simplesmente. 130 instituições hospitalares no Rio Grande do Sul recebem recursos como esse, novas ressonâncias, novos blocos cirúrgicos, novas maternidades, como o Virvi Ramos aqui recebeu investimentos para uma nova maternidade, um centro de parto que foi implementado pelo governo do estado. E era aquele governo que não pagava os hospitais ali atrás. Era o governo que não conseguia pagar as suas obrigações e está fazendo esses investimentos. Então, repasses a maior para os municípios, para os hospitais, também no custeio. Fizemos um acordo com o Ministério Público para ampliação do financiamento da saúde ao longo dos próximos anos. Desde o ano passado, este ano e os próximos, o estado garante uma implementação de um percentual a mais na saúde, para chegar aos 12% de maneira incontroversa, e com isso a gente cria o SUS gaúcho. O que é o SUS gaúcho? O SUS, nacionalmente, é subfinanciado. Como é que você vai garantir fazer cirurgias e consultas especializadas de traumato-ortopedia, por exemplo, sem conseguir pagar o que custa para o hospital?
Cada vez que o hospital fizer mais pelo SUS, ele está aumentando o déficit dele, está aumentando a crise do hospital. Então o Estado agora, ele faz uma complementação desse valor para cobrir os custos integralmente ali do hospital. E aí você tem mais instituições hospitalares querendo prestar esses serviços. A gente começou no ano passado, incrementando a tabela de remuneração pela oftalmologia e pela traumato-ortopedia para joelho. E agora a gente vai ampliando nesse ano para outras especialidades no SUS gaúcho, ajudando a reduzir a fila de espera por atendimentos. Além de outras áreas de atendimento, como transtorno do espectro autista, né, que é o TEA, o serviço especializado na saúde da mulher, o Saúde 60+, que são serviços que o Estado também está colocando recursos grandes aí para atender públicos específicos. Então aqui está um dos exemplos, né? Hospital Virvi Ramos, com a nova maternidade, a nova unidade materno-infantil, 8 milhões de reais de investimentos lá, além daqueles que eu já falei também do Hospital Geral. Na educação, a gente vai chegar até o final deste ano a 1 bilhão de reais em investimentos nas obras das escolas. É de chorar o nível de deterioração a que deixaram chegar as escolas do Rio Grande do Sul. É de chorar. Escolas altamente defasadas, precarizadas pela falta de investimento, mas essa realidade está virando. Nós vamos chegar com esse 1 bilhão a 1.000 escolas reformadas no nosso governo, das 2.300. Eu não tenho dúvida que no ano eleitoral vai ir lá a gente vai mostrar a escola que falta reformar, a escola que ainda tem problema, porque a gente não vai conseguir chegar em todas. Né? O tamanho do passivo acumulado de investimentos é enorme. Mas claro que não vão contar e não vão mostrar para vocês as tantas que a gente está transformando. A Escola Cristóvão de Mendonça aqui são 30 milhões de reais de investimentos. Eu convido vocês a irem lá visitar. A escola está ficando linda, completamente transformada. É outra escola. As crianças e os jovens estão felizes de ver uma escola diferente, como nós fizemos lá em Pelotas, no Instituto de Educação Assis Brasil, que estava um horror, e agora é uma escola também alegre, viva, como é a escola Zé Mânica lá em Santa Cruz, que eu visitei. Amanhã vamos a São Leopoldo também. Serão 1.000 escolas como essas que estão sendo transformadas. Não são obrinhas de trocar um piso aqui, arrumar um telhado ali. São transformações completas, porque além de a gente passar a ter recurso, a gente mudou a forma como o Estado contrata. Isso deu trabalho. Né? Mudar uma lógica de contratação dentro do serviço público não é chegar ali, apresenta o roteiro e todo mundo sai jogando junto. Dá trabalho mudar a cultura dentro da máquina pública. Então, envolveu muita gente para conseguir fazer essa transformação no processo de contratação e avançar na nossa educação, que agora tem uniforme escolar para os nossos estudantes, que tem expansão do turno integral, que, aliás, aqui, para quem não vai lá visitar Cristóvão de Mendonça, tem algumas das fotos para mostrar externamente aqui a transformação, mas quem entra e vê a escola, especialmente quem conhecia a escola antes, vai ver uma escola completamente diferente. Né? Completamente diferente, com acessibilidade, né? Referência para o nosso Estado. Mas não é só de obras que a gente transforma a educação. Presidente Bira, produtividade envolve questões tributárias, logísticas, né? Burocracia, tudo isso a gente está atuando também. Mas se não tiver gente, se não tiver capital humano, não adianta ter menor burocracia, não adianta ter menor carga tributária, não adianta ter estrada. Né? Você tem que associar tudo isso, capacidade de produzir, por ter capital humano. Então a educação é forte prioridade nossa, e aqui está algo de que eu me orgulho muito. Esse aqui é o histórico de escolas com tempo integral no Rio Grande do Sul. Eram 18 escolas, nós estamos chegando a 432 escolas neste ano de tempo integral aqui no nosso estado. Escolas de ensino médio em tempo integral. E a barrinha vai ficando verde porque a gente começou a implementar, desde 2024 para cá, a educação profissional tecnológica. Então, a partir deste ano, não só a gente tem muito mais escolas com tempo integral, como todas elas têm educação profissional tecnológica inserida dentro do seu currículo, o que significa que a gente acopla ensino técnico, tecnológico para a formação profissional dos nossos estudantes do ensino médio, preparando eles para o mercado de trabalho, saltando de 5 mil para mais de 50 mil alunos que estão inseridos dentro desse contexto da educação profissional tecnológica com ensino em tempo integral.
A segurança pública teve investimentos expressivos também em infraestrutura, tem os melhores índices de segurança já registrados no Estado. Se eu dissesse para vocês aqui, lá quando eu vim na SIC em Caxias, em 2018, que nós reduziríamos em 60% os crimes violentos, letais intencionais, que são os homicídios, entre outros, né? Se nós reduziríamos quase 80% latrocínios, 80% de redução de roubos ao comércio, 90% de redução de roubos de veículos, 80% de redução de roubos a pedestres. Se eu dissesse isso lá em 2018, eu ia dizer: esse guri de Pelotas não sabe o que está falando, ou é ingênuo, ou é mentiroso, seja lá o que for. Mas nós fizemos isso. Muito grato a ti, Ranolfo, que liderou esse processo como secretário de Segurança Pública, implementando a governança, né? Porque coisas básicas não eram feitas, que é disciplina, governança, para orientar todo o nosso corpo da segurança pública, para promover a integração entre as nossas forças. Eu, como governador, lidero mensalmente as reuniões com toda a cúpula da segurança, com mais de 150 pessoas, comandantes de batalhões, chefes de delegacia, para a gente acompanhar os dados na unha, na lupa ali, cada um dos dados de cada uma das regiões. E o que significa ter feito essa redução? Significa que 6.500 pessoas deixaram de morrer no Rio Grande do Sul nos últimos anos. Se o Estado tivesse mantido o nível de criminalidade que tinha antes, 6.500 pessoas teriam morrido a mais. 150 mil pedestres teriam sido roubados e 71 mil veículos teriam sido roubados no nosso Estado. Essa redução em números práticos, objetivos, significa isso. Essa é a transformação que a gente teve nos últimos anos e passamos a ser referência nacional em segurança pública, o terceiro Estado mais seguro do Brasil. E por que o Estado consegue fazer isso? Porque tem governança, tem investimento, e o investimento não é só na estrutura, é no efetivo policial também. Então, Bira, quando tu pedes aqui, queremos mais efetivo na Serra Gaúcha, é porque hoje o Estado tem essa perspectiva de entregar. É claro que a defasagem é histórica, né, muito maior também do que nós somos capazes de assegurar a recuperação num curto espaço de tempo, mas a gente está fazendo isso. Na última turma a gente já mandou 100 novos soldados aqui para a Serra, e a gente implantou um novo batalhão de choque aqui na Serra Gaúcha. Não tinha batalhão de choque aqui, passou a existir um batalhão de choque, mas aqui, para vocês entenderem, o governo Ieda terminou com 33 mil homens e mulheres na segurança pública, o governo Sartori terminou com 32, Tarso terminou com 32 mil, o governo Sartori terminou com 30 mil, nós terminamos o mandato passado com 32 mil, já estamos com 33, e esse ano estamos incorporando novos efetivos, vamos terminar o nosso governo com o maior efetivo em pelo menos 20 anos no Estado. Ou seja, quando a gente faz ajuste fiscal, é isso que eu quero mostrar para vocês, não é menos Estado, é o Estado com força onde ele deve estar, é um Estado maior e mais atuante onde ele deve estar presente, e se retirando das áreas em que ele não deve atuar, ou reduzindo o custo para operar essa força nas áreas mais críticas. E no sistema penal, a gente também está fazendo um investimento expressivo, que nem sempre é popular, porque construir presídio não dá voto, não é visível, mas é estratégico na segurança pública. Porque se a gente está prendendo mais, estamos prendendo mais, né, porque estamos sendo mais efetivos na segurança pública, eu preciso ter onde colocar essas pessoas, e onde elas vão estar tem que ser lugares em que elas sejam efetivamente punidas com a restrição da liberdade e tenham a oportunidade da ressocialização. Então, entre outros investimentos, a nova cadeia pública de Porto Alegre, que era uma vergonha a cadeia que a gente tinha antes, né, foi completamente reformada. É importante mencionar, tinham 1.000 policiais militares atuando em presídios, também no início do nosso mandato, e até agora restam cerca de 100, porque a gente já chamou policiais penais para assumirem essas funções, devolver os policiais militares às ruas, e até o final também desse ano não haverá mais policiais militares dentro de presídios, o que significa que, além de aumentar o efetivo, a gente tem mais efetivo nas ruas, porque parte daquele efetivo que já vinha diminuindo estava dentro de presídio, para cuidar de presídio. Então a gente consegue colocar mais polícia nas ruas do nosso Estado, entre outros investimentos. Uma nova penitenciária estadual aqui na Serra Gaúcha, 1.650 vagas, 270 milhões de reais para essa construção. Como eu disse a vocês, algo que é crítico dentro da segurança.
Se a gente prender as pessoas e jogar num lugar em que o Estado não tenha efetivamente o controle, eles operam lá de dentro o crime aqui fora. Então é uma ilusão achar que segurança a gente resolve prendendo e jogando numa masmorra os apenados. Até porque não existe prisão perpétua no Brasil, todos voltarão ao convívio social. Então lá dentro tem que ser o Estado mandando, tem que ser estrutura digna, adequada para cumprir essa função. Na habitação a gente também tem investimentos históricos, né? 20 mil famílias gaúchas terão a casa própria. Isso não existia, não tinha nenhuma política habitacional própria do Estado até o final do nosso governo, nas diversas modalidades dos nossos programas. Investimentos na agricultura também, com diversos projetos que nós incrementamos. Não vou me alongar aqui para não estender demais o nosso tempo. O nosso Plano Rio Grande tem uma série de investimentos para a resiliência das rodovias, para desassoreamento de rios e dragagem das nossas hidrovias. A hidrovia logística, que é uma das demandas aqui, tem que ser pensada em aeroporto, porto, estradas, ferrovias, né? E a hidrovia do Estado entre Guaíba, Lagoa dos Patos e Porto de Rio Grande, ela não tinha sinalização, balizamento, portanto ela não podia operar noturno, não podia ter navegação noturna. Há 42 anos era vedada a navegação noturna pela hidrovia do Guaíba e da Lagoa dos Patos. Foi agora em janeiro liberado pela Capitania dos Portos a navegação noturna, porque fizemos os investimentos necessários na dragagem, na sinalização, e isso significa redução de custos, né, para a operação nessa hidrovia. E aí entro aqui, né, por fim, nos temas relacionados à competitividade. O Estado é 4 vezes líder em governo digital, nenhum governo no Brasil oferece tanto serviço digitalmente como o Rio Grande do Sul, no nosso portal rs.gov.br. Somos pioneiros também na colocação de uma assistente virtual. Por WhatsApp as pessoas podem resolver problemas diretamente com o governo do Estado, expandindo Tudo Fácil, né? Os outros estados, São Paulo tem o Poupa Tempo, que é uma unidade de serviços do governo do Estado para resolver carteira de identidade, contas, tudo que tiver para resolver lá dentro. O Rio Grande do Sul também tinha o Tudo Fácil, só que só tinha em Porto Alegre. Agora tem Caxias, tem Pelotas, tem Santa Maria, tem Passo Fundo, tem Rio Grande, tem no litoral norte sendo implementado. A gente está expandindo esse serviço para todas as regiões. Avançamos com um novo Código de Meio Ambiente, dispensa de licença para 700 atividades, Fundopem Express, reduzimos tempo para a liberação de incentivos do Estado no Fundopem, criamos o Tudo Fácil Empresas, que permite abrir empresas em até 10 minutos, né, dependendo do seu impacto ambiental e da necessidade de alvará do Corpo de Bombeiros, entre outras iniciativas. O Rio Grande do Sul é líder em inovação no Brasil. E nós trouxemos para cá um dos principais eventos de inovação do mundo, que é o South Summit, além de termos expandido o financiamento à inovação, que era da ordem de 30 milhões de reais, o orçamento que tinha lá na FAPERGS, em editais de inovação por ano, para quase 300 milhões de reais. Então essa é a expansão do financiamento da inovação, editais que estão disponíveis, né, para que as indústrias associadas à academia possam inovar nos seus empreendimentos. E aí temos projetos como o hidrogênio verde, né, na rota da descarbonização, da sustentabilidade. Um dos empreendimentos de hidrogênio é o da Tramontina, aqui em Carlos Barbosa, está implementando uma unidade de produção de hidrogênio verde na sua fábrica, e a partir disso a gente quer ter nessas experiências pilotos que comecem a incentivar o uso, né, deste combustível, que é o hidrogênio. Nos tornamos um Estado mais competitivo de acordo com o ranking da competitividade, saindo da 9ª posição para a 5ª posição nacional. E é importante mencionar que, por fim, que o Estado tem um plano de desenvolvimento, né? A gente tem uma análise muito clara das 5 prioridades estratégicas, estamos agindo em cada uma delas, como eu falei, do capital humano a partir do desenvolvimento profissional, da inovação com investimento maior, da história em editais,
no ambiente de negócios, com redução de burocracia, redução de carga tributária, na infraestrutura pelos investimentos diretos e aqueles das concessões, e também na sustentabilidade a partir de todas as ações que a gente tem de desenvolvimento de energia eólica, hidrogênio verde, energia solar, entre outras áreas aqui do nosso estado. E aí a gente mapeia tudo isso dentro das cadeias produtivas para entender o que em cada uma delas deve ser desenvolvido e trabalhado pelo governo do estado. Tivemos nos últimos anos o maior volume de investimentos também já anunciados no Rio Grande do Sul. Atingimos 100 bilhões de reais de investimentos privados anunciados. No ciclo de governo nosso, de 2019 até hoje, quase 500 bilhões de reais de investimentos privados anunciados no nosso estado, isso de acordo com o anuário de investimentos do Jornal do Comércio. Então, pessoal, o que eu quero dividir com vocês é de que o Rio Grande está diferente. Não está perfeito, não está com tudo resolvido, nunca estará, né? Isso é necessidade de melhorias contínuas, mas o estado tem uma agenda de desenvolvimento. Não é por espasmos, não é porque surgiu uma demanda aqui, ou tem um político ali que o governador gosta e que é simpático, porque o prefeito é da partido dele, porque ele gosta e é próximo do setor econômico X, Y ou Z. É por uma agenda estratégica de desenvolvimento que endereçou ações naqueles pilares, no desenvolvimento do capital humano, na melhoria dos serviços públicos, na melhoria do ambiente de competitividade do estado, né, com ações que estão sendo levadas adiante, tanto pelo estado diretamente, como pela parceria com a iniciativa privada. Eu insisto que o que se acumulou de passivo, de déficits historicamente, infelizmente torna essa conta mais longa para ser resgatada. Mas nós estamos no caminho, os números comprovam isso, e eu desafio, eu não terei a oportunidade de fazer esse debate na eleição estadual, mas confio que o Gabriel fará, justamente, a demonstração clara, né, de que não há governo que tenha entregue tanto ao nosso estado como o nosso foi capaz de fazer nos últimos anos. Isso aqui não é arrogância ou prepotência, são os números, os dados mostram isso. Os melhores índices da segurança pública, o maior volume de investimentos em infraestrutura, né, o maior volume de investimentos nos serviços públicos, na saúde, na educação, na área social, no sistema prisional, que o estado já registrou, aconteceram nesse governo, porque houve responsabilidade fiscal, houve planejamento, né, houve estratégia de gestão e habilidade política também de construção de base, né, de não ficarmos gastando tempo para procurar culpados. Peço licença para só encerrar aqui, pessoal, a minha manifestação, em 2 minutos. Sei que está todo mundo aí também, finalizando o almoço. Mas a gente vive no Brasil um desafio gigantesco, que é o de uma polarização fratricida. Coloca brasileiros contra brasileiros. Da ontem eu mencionava isso. Tinha gente comemorando que uma escola de samba homenageava seu líder, agora tem outro grupo de pessoas comemorando que a escola foi rebaixada. E é um campeonato eterno de revanche. Quem é que vai ganhar a rodada? Agora um ganha porque teve um argumento para defender o seu. E o outro fica só esperando que ali na frente vai ter a sua oportunidade de comemorar em cima do outro. E ninguém se preocupa se o país vai crescer, não vai crescer, como é que destrava, como é que melhora, como é que avança. Aqui no Rio Grande do Sul, que é um estado polarizado, onde sempre houve disputa política intensa, debates políticos duros, difíceis, alternâncias de governos, de matizes ideológicos diferentes, nós poderíamos cair na tentação de fazer a mesma coisa. Vamos ficar brigando uns com os outros e deixa os problemas correrem soltos. Nós criamos um ambiente político mais saudável, eu entendo, ao longo desses últimos anos. Não ficamos procurando procurando culpados para apontar o dedo. A gente foi procurar soluções para os problemas. E fomos trabalhando, mesmo que tenhamos oposição dos dois lados, da esquerda e da direita mais radical. Mas fomos fazendo a nossa agenda de transformação do Rio Grande do Sul. Tudo que eu peço a todos aqueles que vão avaliar esse trabalho, no momento certo para avaliar, é que justamente não fiquem discutindo simplesmente se está com esse ou se está com aquele, mas quem é que está entregando os resultados. E os números vão mostrar para vocês que o Rio Grande do Sul está diferente. Muito obrigado. Eu deixo.